E gravação não vai rolar? Gravando, agora sim. Então, beleza. Vamos ver então essa questão aqui. A 04 da FUVEST 2020. A pedido da Maria Eduarda, que ficou com dúvida na resolução dessa questão em específico. Como eu disse, falei já para Larissa, Lívia, você que entrou agora. Se você tiver alguma questão que você tenha visto que ficou em dúvida, gostaria de ver mais especificamente sobre ela, ou algum assunto que você gostaria de pensar mais especificamente também, traz aí pra gente, que hoje a aula tá aberta pra gente ir nas necessidades de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar, então, lendo esta questão, como a gente sempre faz, ler a questão todinha. A RENCA, Reserva Nacional do Cobre e Associados, é uma área de 46.450 km², criada em 84, que comporta diversos tipos de jazidas minerais, onde a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais detém exclusividade na condução de trabalhos de pesquisa geológica, determinando a viabilidade quanto às atividades de extração. Lembro de ter falado para vocês da CPRM, que agora mudou de nome nessa gestão, mas é uma agência aí que ela existe para pesquisa minerária e é ela que diz onde que pode se minerar ou não, quanto, o que pode ser minerado em cada região, é meio que ela que, de certa forma, vai subsidiar as decisões nesse sentido, beleza? Então, vamos lá. Há séculos, essa área é ocupada por povos originários que tiveram em suas terras a prospecção mineral. A demarcação de terras indígenas nessa área teve início somente a partir da década de 90. Beleza? Então, a gente tem a RENCA em 84 e essa demarcação de terras indígenas em 1990. Onde estão as terras indígenas? Aqui, ó, os laranjinhas são terras indígenas. A RENCA reserva essa parte aqui laranja e esse quadrado, né, com contorno vermelho, vamos dizer que vermelho, e as terras indígenas são essas áreas aqui em laranja, aqui, ó, terra indígena do, eu não sei falar, Guayampi, o Rio Parudeste e Tumucumaque. Beleza? Então, essas são as terras indígenas. Parque indígena, aqui a gente tem a outra parte da legenda, TI, terra indígena, PI, parque indígena. E o que a gente tem mais aqui? Tudo que é verdinho, a gente tem unidades de conservação. Então, como se não bastasse essa área, essa RENCA está sobreposta a diversas áreas, a pelo menos 2 áreas indígenas, ela está sobreposta a diversas unidades de conservação, que são áreas de proteção ambiental. Beleza? Ele não está especificando o tipo de proteção aqui na legenda, pelo nome a gente consegue ter uma ideia, quem tem um pouco mais de conhecimento aí da área ambiental, mas a gente sabe que são áreas de proteção ambiental, beleza? Então, a gente tem aí a FES, que é a Floresta Estadual do Paru, a gente tem diversas outras, reserva de extrativista aqui, a gente tem outra floresta estadual, a gente tem a RDS, que é a Reserva do Desenvolvimento Sustentável, Parque Nacional, enfim, diversas áreas de proteção ambiental. Beleza? E os cinzas são áreas que não tem nenhuma proteção, nem de reserva indígena, nem de unidade de conservação, são áreas que o uso é mais livre, sobrou um pouquinho só, né? Então, beleza, vamos ver o que ela está perguntando. Cite uma aplicação econômica de um dos minérios que podem ser encontrados na região. Então, qual é o minério? Como que a gente usa ele? Um mapinha aqui, eu mostrando onde fica isso no Brasil, né? O quadradinho aqui, ó, fica lá no norte do Pará, ali na divisa com o Amapá, beleza? B. Utilizando a legenda do mapa, destaque 2 conflitos sociais passíveis de ocorrência na região. Então, vendo a legenda, a gente vai saber tentar identificar possíveis conflitos sociais. E a C. Cite e explique 2 tipos de impactos ambientais decorrentes da exploração minerária. Ela não está atrelando isso ao minério que ela perguntou lá na primeira, que você pode responder, mas você pode responder, pensar nesse minério e pensar na mineração dele. Beleza? Até aí?
se seria carvão. Não, não seria carvão. A gente tem ali no Pará, vocês lembram quais são as principais áreas de mineração do Brasil? Apesar de que não tem exatamente a ver com essa questão, né? Deixa eu voltar para o texto aqui. Para ver se tem alguma dica aqui que a gente pode usar. Beleza, tem. Vamos lá. Qual que é o nome da reserva? Cobre. Exatamente, Larissa. Olha aí, o minério que a gente está procurando está justamente no nome da reserva. Então, ela está perguntando: cite uma aplicação econômica de um dos minérios que podem ser encontrados na região. Um minério que com certeza a gente encontra na região é o cobre. Claro, pode ser encontrados outros, né? Ela fala um dos minérios, mas o cobre com certeza está lá, senão o nome da reserva não seria Reserva Nacional do Cobre e associados, né? Outros minérios associados. Então, beleza. E qual que é uma aplicação econômica do cobre? Vocês conseguem se lembrar? A gente não fala especificamente sobre aplicações onde se usa cada minério, né? Alguns a gente tem mais ou menos uma ideia. Eu não sei se, talvez em química, em física, os professores tenham em algum momento falado do uso do cobre, talvez. Não sei, eu não estava lá para saber, mas uma coisa que, assim, sempre me lembro quando eu penso em cobre. Vocês já viram situações em pessoas roubando fios dos postes, né? E por que que as pessoas roubam fios dos postes? É justamente para retirar o cobre, é o principal minério ali, um bom condutor elétrico, muito bom, e ele está, então, presente, tá me fugindo das palavras, desculpa, ele está, então, presente em diversas coisas que a gente utiliza eletrônica, né? Eletroeletrônica no geral. Então, qual seria uma aplicação econômica dos minérios, de um dos minérios? Então, um dos minérios poderia ser o cobre, ele não está perguntando qual é um dos minérios, a gente pode falar, para responder a questão bonitinha, a gente poderia dizer, um dos minérios encontrados na região é o cobre, o qual pode ser utilizado em aparelhos eletrônicos diversos, né? A gente já sabe que ele é utilizado aí de alguma forma como condutor elétrico, como a Lívia disse, e ele também está presente aí em circuitos eletrônicos e elétricos de forma geral, digamos assim, né? Então, beleza até aí? Faz sentido isso para vocês? Ele é um bom Sim. condutor, muito bom. Beleza. Então, o que a gente lembra lá das aulas de física, o cobre, ele é um metal, ele é um bom condutor elétrico, né? Então, vejam como, às vezes, a geografia também, ela é interdisciplinar, né? A gente lembra de coisas que a gente pode ter visto lá em física, em química, ajudam a gente a responder uma questão de geografia, beleza? Vamos para B. Utilizando a legenda do mapa, destaque 2 conflitos sociais passíveis de ocorrência na região. Bom, a gente tem aí uma área, então, um grande potencial para a extração de cobre e outros minérios, beleza? E o que o mapa está mostrando onde essa área está? Ela está justamente sobreposta a áreas de preservação ambiental e terras indígenas. Exatamente, Maria Eduarda, conflitos entre mineradores e povos originários. Existe um interesse das mineradoras, dos garimpeiros, né, do pessoal da mineração em geral nessa área, e eles não podem explorar esta área porque esta área está protegida. A maior parte dela está protegida, né? A renca veio antes, né? E aí depois vieram criando unidade de conservação e terra indígena em cima, ou seja, impossibilitando cada vez mais que essas áreas fossem exploradas à torta e à direita, né? No caso de alguns tipos dessas unidades de conservação, elas
elas permitem alguma exploração, mas com regras muito bem delimitadas, e outras nem permitem nada, né? Terra indígena, por exemplo. Então, sim, a resposta é essa: conflitos entre mineradores e povos originários, ou conflitos também entre a mineração e a comunidade ambiental também, né? Entre quem quer preservar o meio ambiente, entre os ambientalistas, então, entre os povos originários e entre os ambientalistas, os ativistas, com certeza. Inclusive, no norte do país, a gente tem um histórico de conflitos, né, entre ativistas ambientais e mineradores e madeireiros também, né, o que não seria o caso especificamente aqui, mas só para a gente relembrar, né. Inclusive, saiu um documentário há um tempo atrás e tem uma série da Globo que, se não me engano, aborda isso também, aquela Aruanas, que é justamente esses conflitos entre ativistas ambientais, principalmente, e as pessoas que têm interesse em exploração econômica, né? E isso é muito comum no norte do país, inclusive há denúncias de desaparecimento de ativistas ambientais por lá. A própria história do Chico Mendes, né, nos remete a isso também. Então é isso, gente. A resposta é isso. Utilizando a legenda do mapa, ou seja, a gente tem que olhar para o mapa e ver o que ele está dizendo. Quando fala para utilizar a legenda do mapa, é para a gente entender o que o mapa está mostrando para a gente. É justamente isso. Então, entendendo, a partir do momento que você entendeu o que o mapa está mostrando, fale dois conflitos sociais passíveis de ocorrência na região. Então, a gente tem conflitos entre ativistas ambientais e as mineradoras, e o conflito também entre as mineradoras e os povos originários, os indígenas, enfim. Faz sentido isso para vocês? Então, a gente tem conflitos por terras aí, né? A gente tem conflitos pelos recursos, mas principalmente por terras, né? Isso é importante a gente ter em mente também, que é um conflito pelo espaço, né? As pessoas estão conflitando pelo uso daquele espaço, né? E pela posse, muitas vezes, das terras que estão ali também. Então, é isso. Sempre lembrar, né, que os conflitos acontecem em algum lugar e eles acontecem buscando algo. Não é só o cara chegar lá e explorar, ele também está buscando um espaço de terra que ele possa utilizar do jeito que ele quiser. Beleza. Então, e a C, cite e explique dois tipos de impactos ambientais decorrentes da exploração minerária. E aí, essa pergunta, ela está sendo mais genérica. Ela não está pedindo especificamente nesse lugar. Ela não está pedindo especificamente sobre o cobre. Ela está pedindo impactos ambientais decorrentes da exploração minerária. Claro, se você quiser ser específico, falar dessa área em específico, falar especificamente do cobre, né? Ótimo, perfeito. Mas percebam que ela não está exigindo isso em específico. Ela está sendo genérica. Concordam comigo? Que essa questão está sendo um pouquinho mais genérica? Dois impactos ambientais decorrentes da exploração minerária. E o que vocês se lembram aí de impactos ambientais decorrentes da mineração? Para a gente minerar, primeiramente, o que a gente precisa fazer? Perfeito, contaminação dos rios e dos solos com diversos tipos de metais e com o próprio resíduo dos materiais e químicos utilizados na exploração minerária também, e o desmatamento, muito bom. Porque para a gente poder... Onde estão os minerais? Eles estão nas rochas. E para a gente chegar até as rochas que estão ali debaixo do solo, a gente tem que tirar tudo que tem em cima. Então, a gente desmata, além de tirar, remover o solo, e isso também pode ter impactos ambientais, como o aumento da quantidade de erosão, por exemplo, o assoreamento dos rios, porque isso vem, né, um efeito dominó, a gente desmata, a gente deixa solo exposto, né? E aí esse solo que está exposto, quando vem a chuva leva ele embora e vai lá para o fundo dos rios e vai assorear os rios. Isso pode causar enchentes, né? O assoreamento pode causar enchentes com danos materiais sérios.
além de aumentar a erosão, enfim, a gente tem uma série de consequências aí só pelo desmatamento, né? A gente consegue pensar. Mas é isso, então, o desmatamento é um impacto importante e muito importante também, isso que a Maria Eduarda lembrou, que é a contaminação dos rios com os metais que são decorrentes ali da exploração minerária. Claro que isso, eles não é exatamente, tá me fugindo das palavras, gente, desculpa, essa semana minha cabeça tá meio voada, mas nem sempre é possível que todos os resíduos que são gerados sejam retirados e levados direitinho, sem deixar que nada escape e impacte e contamine, né? Então, a contaminação do solo, a contaminação das águas também são um impacto muito forte, muito importante da mineração. A pergunta... Sim, assorear os rios seria basicamente isso. A gente tem um monte de sedimento acumulando no fundo do rio, e aí ele meio que fica mais raso. Só que não é só ele ficar raso. A água que antes estava ali no fundo, agora ela está mais alta, né? Então, sim, o rio ele fica mais raso na época aí de vazante, mas principalmente a água dele extravasa para fora da onde ele estava antes, né? Então, antes a água corria ali no fundo, como aquilo está tudo ocupado por sedimento, ele vai extravasar. E quando vier uma cheia, vai extravasar mais ainda. Ou seja, onde antes não chegava a água do rio, quando chovia forte ou quando tinha as cheias naturais do rio, agora a água chega. Né? E se há pessoas morando ali, né, isso é um problema para aquelas pessoas ali, certo? Então, o assoreamento ele é um problema ambiental, porque ele muda o leito, muda a dinâmica do leito do rio, mas ele também pode ser um problema social quando essas águas da cheia acabam impactando a vida e os bens das pessoas que moram ali, dos ribeirinhos, né? Ou das pessoas que acabam tendo que morar perto das margens dos rios, justamente porque era onde tinha, onde sobrou espaço para elas morarem. Isso no caso das grandes cidades e tal. Beleza? Respondi a pergunta. Bom, Maria Eduarda, você tinha dito que tinha alguma dúvida mais específica com relação a essa questão. Foi respondida ou ainda tem algo que não está claro para você? Ah, que bom. Beleza. Então, meninas, tem mais alguma questão que vocês tenham em mente para a gente ver ou algum assunto que vocês ainda têm dúvida e gostariam de relembrar mais um pouco? Ou podemos ir aleatoriamente? Não, não. Tem comentários? Deixa eu ver o que mais tem nessa prova aqui. A gente já resolveu, acho que a maioria das questões desta prova aqui. Aqui de história. Aquilo que. Larissa. Beleza. Eu vi uma questão hoje que eu acho que talvez seja importante da gente ver. Eu, sinceramente, não sei quando que é pensada a prova da FUVEST, assim, quando que as questões da segunda fase são fechadas. Mas, geralmente, elas buscam assuntos um pouco mais atuais, assim, coisas que aconteceram ao longo do ano, né? E eu vi uma questão aqui da prova da FUVEST de 2015. Deixa eu ver se eu acho. É de 2015? Eu acho que é 2016. Peraí. Que me lembrou essa aqui.
Meu filho vem. Cadê vocês? Aqui, esta questão aqui da FUVEST de 2016, ela me lembrou um pouco, bem pouco assim, né? Só lembrou mesmo as chuvas na Bahia que estão acontecendo agora, né? E todas as perdas, as cheias dos rios, enfim. Por quê? Essa questão ela fala da cheia, no caso, do Rio Negro e do Rio Solimões. E o fato essas enchentes todas no sul da Bahia, claro, a causa principal delas foi o aumento da quantidade de chuvas. É mais uma questão climática, né, do que uma questão natural, digamos assim. Tem uma questão com mudanças climáticas, tem uma questão climática no geral, né? Mas essa questão me lembrou um pouco, e como a gente está resolvendo questões FUVEST, eu acho que seria uma questão legal para a gente ver. Ela tem só 2 perguntas, a maioria das questões que a gente está vendo tem 3, né? Mas essa aqui tem 2, então vamos a ela, beleza? Vocês já chegaram a ver essa questão com o Lucas? Em algum momento? Não? Beleza, então vamos lá. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho. Bom, a exemplo de anos anteriores, 2015 foi marcado por cheias no Rio Negro, ocorrendo inundações em municípios do estado do Amazonas. Observe o gráfico abaixo. No gráfico abaixo, dados de 3 cheias ocorridas no porto de Manaus em anos recentes. Observe também o mapa da bacia hidrográfica amazônica. Beleza? A gente viu já bastante. Quando a gente viu lá sobre hidrografia, a gente viu bacias hidrográficas no geral, a gente viu a bacia hidrográfica do Amazonas, né, com números impressionantes. E a gente tem aí o Rio Amazonas, lembram? O Rio Amazonas, vamos olhar aqui para o mapinha. A gente tem o Rio Amazonas aqui, o Rio Solimões e o Rio Negro. O Rio Amazonas, ele começa aqui, ó, em Manaus, quando o Rio Negro e o Rio Solimões se encontram. A gente tem o famoso encontro dos rios, em que as águas elas avançam por um longo trecho sem se misturar. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Cores diferentes, porque aí elas têm temperaturas diferentes, que é bem legal. Enfim, então a gente tem o Rio Negro e o Rio Solimões, e quando eles se encontram, aí sim a gente tem o Rio Amazonas. Mas a bacia do Rio Amazonas, ela pega tudo isso aqui. Então vamos olhar para o mapinha. A gente tem o Brasil, que é esse cinza mais escuro, e esse cinza mais claro é a América do Sul. A bacia do Rio Amazonas, a bacia amazônica, ela é todo esse contorno preto aqui. Então, ela pega um pedaço do norte do Brasil, mas ela também pega um pedaço do norte da América do Sul, ali, certo? Então, as cabeceiras, as nascentes do Rio Amazonas, algumas delas estão fora do Brasil, estão aqui na região da Cordilheira dos Andes, por exemplo, principalmente as nascentes do Rio Solimões aqui, beleza? E aí vamos para o gráfico. Então a gente tem um gráfico mostrando aí, como diz o texto, 3 cheias ocorridas no Porto de Manaus. E a gente tem aqui o ano, né? Os meses, vai aqui de janeiro até dezembro, de 15 em 15 dias, mais ou menos, né? Não, em datas aleatórias aí. E aqui a cheia. Então a gente vê que o rio ficou mais cheio aí no meio do ano, mais ou menos, né? Junho, maio, junho ali, né? E mais baixo, na época de vazante dele, mais ali no fim do ano. Beleza, essa informação que a gente consegue ver. O que a pergunta está perguntando, né? Com base nos dados acima e em seus conhecimentos, explique qual é a possível relação das cheias do Rio Negro com seu regime de alimentação e sua proximidade com o Equador. Vamos lá. Vamos ver a B.
B. Considerando a localização de Manaus na bacia hidrográfica amazônica, explique por que essa cidade sofre periodicamente com débitos fluviais excessivos. Bom, vamos lá então para uma de cada vez. A. Com base nos dados acima, o que a gente já viu, e nos seus conhecimentos, lembrando, né? As nascentes, onde que estão as nascentes aí dos rios, né? Explique qual é a possível relação das cheias do Rio Negro com seu regime de alimentação e sua proximidade com o Equador. Então, o que ele quer dizer com regime de alimentação? Ele está perguntando aonde que esses rios se carregam de água. Como que as águas chegam ali? Como é que ele é recarregado? E a gente tem, claro, as nascentes. E não sei se vocês se lembram, mas no caso do Rio Amazonas, do Rio Solimões, a gente tem as principais nascentes dele. São nascentes de degelo, né? Elas nascem lá no topo da Cordilheira dos Andes, onde a gente tem picos nevados, e quando essa neve vai derretendo, ela vai recarregando esses rios, mas isso são as nascentes. E o Rio Negro aqui já não é de degelo, é uma nascente mais basal, né? Vem do aquífero, vem da recarga, claro, pelas chuvas. A gente tem aqui uma região que chove bastante. Olha onde está a linha do Equador. E a pergunta, ela está pedindo sobre o Rio Negro. Então, eu falei aqui do gelo, mas era só para lembrar vocês mesmos. Vai que, né, essa informação é válida, mas ele está perguntando aqui do Rio Negro, especificamente. Então, a gente tem o Rio Negro, ele atravessa a linha do Equador. Conseguem ver que ele atravessa a linha do Equador? A linha do Equador está passando aqui, ó. E ele meio que atravessa ela. E o que a gente tem aqui, mais ou menos, em cima da linha do Equador, em termos de clima? Vocês se lembram? Quente. Muito bem. Quente e... Tropical? Sim, tropical, claro, porque a gente está entre os trópicos, mas mais do que tropical, equatorial. Lembram? A gente tem essa faixa em cima da linha do Equador, 5 graus para cima, 5 graus para baixo, mais ou menos. A gente chama aí de região equatorial. E a Maria Eduarda está falando ali, remete a calor e umidade. Sim, mas o que eu queria que vocês se lembrassem era da zona de convergência intertropical. Lembram? A Lívia veio, falou tropical, a Maria Eduarda falou da umidade, a Larissa falou do calor, mas a gente tem tudo isso convergindo, né? Não é à toa, convergindo na zona de convergência intertropical. Ali onde a gente tem o encontro dos ventos alísios, trazendo umidade dos trópicos, da região tropical, né? E fazendo com que a gente tenha uma grande quantidade de nuvens. É por isso que chove tanto na região da floresta amazônica, porque a gente tem a zona de convergência intertropical, ventos trazendo umidade, trazendo nuvens que vão se juntar ali e vão chover. Então, a gente tem muita chuva, né, nessa região, por causa das características aí, da localização dela no globo, basicamente. Então, é isso que explicaria aí explicaria não, mas que ajuda a gente a entender como é a alimentação do Rio Negro, pensando que ele atravessa a linha do Equador e a zona de convergência intertropical, lembram, ela varia um pouco de norte a sul, conforme as estações do ano. Ai, falei muito rápido, quase engasguei. Então, ela varia um pouquinho de norte a sul. A gente tem, em junho, o verão no hemisfério norte, certo? Então, quando a gente tem o verão no hemisfério norte, a zona de convergência intertropical ela vai estar um pouquinho mais a norte da linha do Equador. E quando a gente tem o verão no hemisfério sul, ela vai estar um pouquinho abaixo da linha do Equador, um pouquinho ao sul da linha do Equador. Então, a gente tem o Rio Solimões sempre ali na zona de convergência intertropical de alguma forma, né? E o fato das cheias serem maiores em junho
né? Conforme a gente vai chegando no auge do verão do hemisfério norte e vindo para o hemisfério sul, né? Então, faz sentido que as cheias tenham tudo a ver com a zona de convergência intertropical, ou não? Faz sentido para vocês que tem a ver? Então, qual seria a possível relação das cheias do Rio Negro com seu regime de alimentação e sua proximidade com o Equador? Justamente o fato do Rio Negro estar disposto ali na zona de convergência intertropical, onde a gente tem grande quantidade de chuvas o ano inteiro, né? E as cheias acompanham justamente essa variedade, essa variação da quantidade de chuvas. Beleza? Até aí? Faz sentido essa resposta? Não ficou mais confuso, não, né? Se ficou confuso, gente, vocês podem falar. Como eu disse, minha cabeça tá voada, às vezes eu me enrosco nas palavras. Então, se ficar confuso, vocês me digam, tá bom? Numa boa mesmo. Muito bem cansada, então vocês me perdoem aí. Inclusive, erro meu, falei lá no grupo para vocês que as rochas lá de Capitólio eram sedimentares e, na verdade, elas são metamórficas. Falha minha, desculpa aí também, gente. Minha cabeça anda meio bagunçada. Mas beleza, vamos para B. Considerando a localização de Manaus na bacia hidrográfica amazônica, explique por que essa cidade sofre periodicamente com débitos fluviais excessivos. O que são os débitos fluviais? Vocês se lembram? Sim, para a gente lembrar a palavra débito, às vezes a gente já consegue ter uma ideia do que quer dizer o tal do débito fluvial. Falta de chuva? Sim, mas quando a gente está falando de fluvial, lembram? A gente está falando de rio. Se a gente estivesse falando de pluvial, vou escrever aqui no chat. Pluvial e fluvial. A gente tem essas duas palavras que são muito parecidas, mas o pluvial se refere à chuva e o fluvial se refere a rio. Eu ainda estou tentando criar um macete de memória para tentar lembrar qual que é qual, mas ainda não cheguei a nenhuma. Acho que o fluvial podia ser de tipo fluidez do rio ser, sei lá, ondas, pode ser, né? Boa, boa. O rio flui, então ele é fluvial. Gostei, Larissa. Muito bom. Vou usar. Vou usar isso agora. Então a gente lembra do fluvial que tem a ver com o rio, porque o rio flui. A chuva não, ela cai, né? E aí o P de pluvial pode lembrar a gente que a chuva ela precipita, ela tá caindo, né? Ela é uma precipitação. Faz sentido, né? Bom, eu espero que ajude um pouco a lembrar a diferença dessas palavras. Então, ela está falando de débitos fluviais, né? E olha aqui, o gráfico, se a gente olhar o gráfico, tem uma parte do ano em que a gente tem bem menos água correndo ali no rio, certo? Então, provavelmente é disso que a questão está falando, né? O que explica isso aqui, essa baixa aqui, né? O que explica esses periódicos débitos fluviais excessivos? Alguma ideia? Não? Bom, como a gente viu, Manaus, ela tá bem aqui, onde se encontram os dois rios, o Rio Negro e o Rio Solimões. Como a gente viu também, o Rio Solimões não é sim e não. Sim, porque a gente tem dois rios grandes trazendo bastante água ali
para aquela localização, né? Então, né, são 2 rios trazendo muita água, então a localização no encontro dos rios, claro, tem a ver com isso. Mas o que explicaria, então, de vez em quando a gente ter uma baixa aí? Seria justamente essa mudança, essa dinâmica climática, certo? A gente tem, então, o Rio Negro sempre trazendo bastante água, mas a gente tem o Rio Solimões, que às vezes pode ter uma baixa bem acentuada, pensando em qual que é o regime de alimentação do Rio Solimões, certo? A gente tem aí o rio, então, com as suas principais nascentes, claro, não todas, mas as principais vindo lá da Cordilheira dos Andes, e o fato delas serem recarregadas ou não depende muito da dinâmica climática da região. Então, não é o ano todo, o tempo todo que a gente vai ter gelo derretendo. Em algum momento do ano a gente vai ter gelo se formando também. Então, se a gente tem gelo se formando e não derretendo, a gente não está tendo uma recarga muito grande aí desses rios, dessas cabeceiras, certo? Então, a gente vai ter uma época do ano em que praticamente a maior contribuição de água para o Rio Amazonas vai vir do Rio Negro e não tanto do Rio Solimões e dos seus afluentes ali. Então, isso explicaria essa dinâmica climática ali da região e a própria dinâmica da zona de convergência intertropical também, né? Aonde ela vai estar chovendo mais, onde ela vai estar chovendo menos, conforme ela se movimenta, isso explica que em alguns momentos do ano, aqui no caso, né, no ali onde a gente tem o nosso outono, desculpa, a nossa primavera, né, principalmente, a gente vai ter menos água chegando ao porto de Manaus, né, que é o que a pergunta está perguntando. A pergunta perguntar, né, é confuso, mas é isso aí. Considerando a localização de Manaus na bacia hidrográfica amazônica, explique por que essa cidade sofre periodicamente débitos fluviais excessivos. Isso se explica, né, porque em alguns momentos do ano não há tanta contribuição de água de todos os afluentes do Rio Amazonas quanto nas épocas de cheias. Faz sentido essa resposta para vocês? Mensagem. Então, tem relação com a localização dela depois do encontro dos rios. Se Manaus tivesse só no Rio Negro, talvez não se sentisse tanto essa variação, né, hídrica no Porto de Manaus. Uma coisa bem interessante sobre Manaus, inclusive, e aí vocês podem pesquisar se tiverem curiosidade sobre isso, são as casas flutuantes que tem ali na região de Manaus como um todo. As casas flutuantes, que elas são flutuantes justamente para acompanhar as cheias e vazantes do rio. Então, em momentos que o rio está mais alto, momentos que o rio está mais baixo, a gente tem a casa ali que sobe e desce junto com o rio, e as casas de palafita, que vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter visto em algum lugar, que elas são construídas como se fossem com perninhas de pau bem altas, que é para quando o rio subir, elas estão altas o suficiente para não serem pegas pela cheia. Já viram isso? Então, se a gente pensar em como que é a carinha ali da região, a gente consegue perceber que existe uma variação das águas mesmo. E o que explica essa variação seria justamente a dinâmica de recarga dos afluentes dos rios, né, que chegam até ali. Beleza? E vocês ficaram quietas. Meu Deus, será que eu mais confundi do que ajudei? Espero que não. Bom, e aí, essa questão me lembrou um pouco esses episódios das enchentes e das chuvas no sul da Bahia, né, agora de recentes, né, justamente porque
a gente vê como que a dinâmica climática, as dinâmicas das bacias hidrográficas interferem, né, nas cheias dos rios, enquanto e até onde as águas chegam, né? Rios são um assunto que eu gosto bastante, de forma geral, fluvial, e a dinâmica deles é bem interessante, inclusive para a gente pensar muitas vezes como que a nossa sociedade está disposta também. Acho que não dá tempo da gente resolver mais nenhuma questão antes das 8h30, então eu vou contar a história aqui. Não sei, pode ser um conhecimento que ajude de alguma forma, mas a forma como a gente lida com os rios, a forma como os rios estão, a dinâmica dos rios, elas também interferem na própria disposição do espaço nas cidades, né, de forma geral. Aonde que estão as pessoas mais pobres, geralmente elas estão mais perto dos rios, mais perto das várzeas, né? Enfim, então tem toda uma dinâmica aí do espaço urbano também, que tem a ver com a dinâmica dos rios. Eu acho isso um assunto bastante interessante, e volta e meia a FUVEST toca nisso, de alguma forma, né? Por quê? A FUVEST, ela costuma ser, né, não é uma regra, mas muitas vezes ela é bastante bairrista, assim, digamos assim. Ela trata de assuntos que os pesquisadores que os pesquisadores da USP falam, né? Então, se vocês forem ver, se cair na conversa qualquer coisa sobre geomorfologia, provavelmente vai cair algo relacionando conhecimentos do Aziz Absaber, do Jurandir Ross, que são geógrafos que falam de geomorfologia, mas que eles são da USP. Ou, para falar de espaço urbano, claro, até um bobo falar, mas tipo, vai falar de Milton Santos. Claro, Milton Santos é único, assim, né? Quando a gente fala de geografia econômica, de globalização, de espaço urbano também, ele é uma referência geral, né? Então, não sei nem por que eu tô falando isso. É claro que vão falar de Milton Santos. Bom, mas é isso, gente. Como eu disse, não dá tempo mais da gente responder nenhuma questão. Tem algum assunto que vocês gostariam de lembrar especificamente? Ou algo que, sei lá, vocês estão vendo questões aí, estudando, de repente ficou alguma dúvida, ou de repente, tipo, eu não entendi o conceito X, eu não entendi qual que é a diferença entre um rio perene e um rio intermitente, ou eu não entendi qual que é a diferença entre uma rocha sedimentária e uma rocha metamórfica. Estou falando coisas mais da geografia física, claro, mas se tiver qualquer conteúdo que vocês queiram relembrar ou entender melhor, traz aí. Se der tempo a gente fala hoje, senão a gente fala na aula de amanhã também. Confusão com os tipos de rocha. Então, vamos falar. Acho que os tipos de rocha dá pra gente falar um pouquinho rapidinho. Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho um material aqui para mostrar. Tipos de rocha. A gente tem 3 tipos de rocha, né? Sempre lembrar que são 3. As rochas ígneas, que também são chamadas de rochas magmáticas, e elas têm esse nome porque elas são formadas a partir do magma, lá debaixo da crosta. Então, ígnea, porque ígneo significa, no latim ou no grego, já não me lembro mais, algo relacionado a fogo, né? E o magma, ele é quente como fogo. A lava, né, do vulcão. Magma e lava são basicamente a mesma coisa. A diferença é que o magma, ele tá lá debaixo da terra, debaixo da crosta, enquanto a lava, ela tá sendo expelida pelo vulcão pro lado de fora. Então, quando tá dentro, a gente chama de magma, quando tá fora, a gente chama de lava. Beleza? Então, a gente tem a rocha que é feita a partir desse material. Ele é esse material aí, como a gente viu. Vocês viram, com certeza vocês viram, a erupção vulcânica lá em La Palma, que durou semanas, né? Terminou recentemente, vieram notícias de que a erupção finalmente deu uma paradinha e parou, né? Não se sabe se o vulcão vai voltar ainda, mas deu uma parada. Então, vocês viram lá imagens, com certeza,
da lava vulcânica, aquele material espesso, escorrendo, né? Quando aquilo se solidifica, ele vira rocha, ele meio que congela, né? Ele vem super quente lá de dentro, e aí quando ele resfria, ele vira rocha. Essas rochas são as rochas que a gente chama de rochas ígneas, ou rochas magmáticas, porque elas são formadas a partir deste material, beleza? Então, e aí as rochas ígneas a gente tem dois tipos, que são as rochas ígneas intrusivas e extrusivas. O que isso quer dizer? Intrusivas são internas, elas se solidificaram lá dentro da crosta, e as extrusivas são externas, elas se solidificaram fora da crosta. Então, todo aquele magma que desceu lá do vulcão, que a gente viu nos vídeos aí na internet, né? Quando ele foi solidificando, depois ficou aquele caminho, né, de rocha escura, toda aquela rocha que se formou daquela lava que solidificou são rochas ígneas extrusivas. Elas se formaram a partir do magma que se solidificou fora da crosta, do lado externo da crosta. Então, rochas ígneas extrusivas. E quando elas estão lá dentro e vão chegando perto da crosta, e aí começa a ficar frio para elas vão se solidificando mais lentamente, a gente chama de rochas ígneas intrusivas, porque elas se solidificaram dentro da crosta. Beleza até aí? Né? Então, as rochas ígneas, elas são meio que a mãe de todas as rochas, porque a gente tem o magma lá dentro da crosta, e aí, conforme ele vai entrando em contato com a atmosfera, ele vai se resfriando e virando rocha. Então, a nossa crosta, inicialmente, ela era toda de rocha ígnea, né? Então, a mãe de todas as rochas, digamos assim. Beleza. Aí, essa rocha, ela tá lá em cima, em contato com a atmosfera, e aí ela começa a sofrer com o tempo. Chuva, vento, calor e frio, né? E vão batendo ali, mexendo nela, deixando ela cada vez mais frágil, intemperizando, e ela vai começando a soltar pozinho. Esses pozinhos todos, eles são levados pela água, ou pelo vento, ou pela gravidade, eles se acumulam em outro lugar, e milhões de anos depois, aquele monte de poeira, de sujeira que se acumulou ali, se solidificou, endureceu e virou um outro tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. Por que sedimentares? Porque elas são formadas a partir dos sedimentos dessas rochas que estavam ali antes, beleza? Elas são formadas por sedimentos, rochas sedimentares. Bom, tanto as rochas ígneas quanto as sedimentares, elas estão aí, então, na superfície do planeta. E aí, em algum momento, elas começam a sofrer muita pressão ou muito calor do magma que está aquecendo ela ali embaixo e causando um incômodo nela, digamos assim, ou então começa a um monte de coisa acumular em cima, solo e mais sedimento e plantas e tudo começam a pesar e pressionam tanto e esquentam tanto aquilo que aquela rocha ela muda de forma, ela se metamorfiza. E é aí que a gente tem as rochas metamórficas, elas se transformaram em outra coisa. A gente tinha uma rocha ígnea ou uma rocha sedimentar, e elas sofreram tanta pressão, né, que nem a gente com vestibular, tanta pressão que a gente se renova, vira outra coisa, né? Então, elas se metamorfizaram e agora a gente tem as rochas metamórficas, beleza? E aí, uma rocha sempre pode se transformar em outra. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Uma pode se transformar em outra, né? Não de uma hora para outra, claro, ao longo de milhões de anos. Mas a gente tem, então, as rochas ígneas, como a gente viu, elas podem se transformar em rochas sedimentares, ou em rochas, né, a partir do momento que elas soltam pedacinhos e tal, ou em rochas metamórficas, quando elas sofrem pressão. As rochas metamórficas, quando elas estão na superfície, elas também podem acabar soltando sedimentos e dar origem a rochas sedimentares, né? Assim como as rochas ígneas. Então, a gente tem rochas sedimentares se formando a partir das duas ali. E a gente tem a rocha metamórfica, como a gente viu, se formando da sedimentar e da ígnea, né? E quando tanto a metamórfica quanto a sedimentar, elas estão lá de baixo, e aí elas sofrem tanto calor por uma erupção vulcânica, ou seja lá de que forma o magma chegou até ali,
foi tanto que fez com que ela se derretesse toda, e aí um dia ela vai se solidificar de novo, aí a gente tem uma nova rocha ígnea. Então, a gente tem esses três tipos de rocha, e uma podendo se transformar na outra, de acordo com o que quer que elas estejam sofrendo. Elas vão sofrer alguma coisa, e sofrimento sempre transforma a gente, né? O sofrimento está aí para fazer a gente se renovar. E então as rochas sofrem com pressão, com o tempo batendo nelas, ou com calor demais, e aí isso faz com que elas virem uma a outra, se transformem. Deu para entender mais ou menos a historinha aí das rochas? Foi pontual, ó, eu terminei de contar às 8h30. Espero que isso ajude um pouquinho a relembrar qual que é o ciclo das rochas e a diferença entre elas. Bom, meninas, amanhã, 10h50, então, a gente tem outro encontro. Se vocês puderem, será ótimo. Se não, vai ficar gravado e eu mando para vocês lá no grupo também. Se vocês quiserem trazer algo para a gente ver em específico, sintam-se à vontade. Se não, eu vou levantar alguns exercícios para a gente resolver. Beleza? Imagina, obrigada a vocês pela presença. E que bom que eu posso ajudar. Então a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo, boa noite, bons estudos, boas aulas para vocês.